Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física, e chegamos aí ao nosso 5º episódio da série Física por Trás de Dark. Responderemos agora a nossa 4ª pergunta, que é: existem buracos de minhoca? Não só falaremos se eles existem, nós falaremos se são possíveis serem formados através de uma grande liberação de energia. Falaremos também o que são esses buracos de minhoca e um pouquinho também da parte histórica de como esse pensamento surgiu. Bom, primeiro vamos analisar um pouquinho dessa parte histórica. Em 1915, a gente viu que Einstein formulou a teoria da relatividade geral vista aí no nosso episódio 1. Quando Einstein pensou na teoria da relatividade, ele estava muito intrigado com a relação da quantidade de massa que a gente conseguia ver dentro de um buraco negro. Acreditava-se naquela época que buracos negros eram coisas que existiam apenas no papel. Então as equações matemáticas de Einstein, através da formulação da teoria da relatividade geral, concluíram que a massa dentro de um buraco negro, ela deveria ser uma massa muito pequena, ou seja, perto de zero. O que resulta a massa no centro de um buraco negro ser zero? Resulta numa densidade muito grande. Então, veja, se a gente pensar no buraco negro como um corpo supermassivo que possui o seu centro extremamente denso, nada que passa perto dele consegue escapar. Nós temos aí a ação da gravidade de uma forma muito grande. Isso significa que corpos que estão passando perto de um buraco negro não conseguem escapar dele, são instantaneamente atraídos para o seu centro. Este centro, com essa formulação que acabamos de discutir, é chamada de singularidade. Só que um ponto incomodava muito Einstein naquela época, que era: uma massa ela pode ser zero? Não só incomodava Einstein, como incomodava toda a comunidade científica que estava aí a par desses questionamentos. Dessa forma, com a ajuda de um outro físico americano-israelense chamado Nathan Rosen, Einstein e Rosen desenvolveram aí uma ideia através de algumas adaptações matemáticas, sendo que essas adaptações matemáticas chegaram a uma conclusão, que é: se existe um buraco negro, que é aquilo que puxa tudo pelo seu centro, deve haver um oposto que está expelindo aquilo que está sendo puxado. Esse oposto é chamado de buraco branco. Logo, qual que foi a ideia que eles tiveram? Bom, se algo entra por um ponto e sai pelo outro, nós temos aí uma ponte, nós temos aí uma ligação. Essa ponte foi chamada de ponte de Einstein-Rosen. Então, com a existência dessa ponte, nós teríamos aí, puxando um pouquinho do que já discutimos antes, dois locais, dois pontos dentro da malha espaço-tempo que estão ligados. Nós conseguiríamos entrar por um ponto e sair pelo outro dentro da nossa malha do universo. Você já viu um filme que isso aparece, hein? Novamente estou falando daquela obra-prima chamada de Interestelar. Quando os cientistas do filme Interestelar estão buscando novos locais para que possamos colonizá-los, eles, para que possam viajar anos-luz de distância, entram num buraco de minhoca. Lembra da representação do buraco de minhoca que o filme traz? Alguns conseguiram sim. Todo mundo pronto para dar tchau pro nosso sistema solar? Para nossa galáxia. Lá vamos nós. Mais pra frente,
veio um outro cara chamado de Carl Sagan, que era um grande divulgador de ciência para a população como um todo. Carl Sagan, com a ajuda de um outro físico chamado Kip Thorne, pensaram sobre: é possível que possamos transitar por buracos de minhoca? E além do mais, se eles forem transitáveis, além de eu viajar muito rapidamente nessa dobra que faremos no espaço, entrando por um ponto e saindo pelo outro, será que assim, dessa forma, viajamos no futuro? Como discutido anteriormente, para que você possa estar viajando para o futuro, você deve estar aí viajando na velocidade da luz. Dessa forma, você teria aí a deformação do espaço, possibilitando essa viagem no tempo. Então perceba, com a deformação do espaço-tempo é possível viajar para o futuro, mas a série Dark traz aí a ideia de que a entrada em um buraco de minhoca possibilita a sua ida também para o passado. Será que isso é possível? A resolução que a série dá para essa pergunta se dá pela criação de multiversos, que também será tema da nossa série mais à frente. Então veja, para que eu possa ir para o passado, eu tenho que ter aí um outro universo sendo desenvolvido. Fisicamente falando, eu só conseguiria ir para o futuro. A série nos mostra aí um local de existência de buracos de minhoca. Esse local de existência são os fundos daquela caverna em Winden. Aqueles fundos da caverna estão abaixo do bunker da família Doppler. Então, tanto o bunker da família Doppler como os fundos das cavernas de Winden, nós temos aí a existência de buracos de minhoca. Como que a série apresenta isso para nós? Existe um momento que o Noah ele fala que houve um acidente em 1953, um acidente com uma altíssima liberação de energia, pois foi um acidente nuclear que possibilitou a existência desses buracos de minhoca. Fisicamente, galera, não é possível criar buracos de minhoca através de uma liberação pela energia nuclear. Bom, aí você pode pensar assim, mas cara, eu tenho uma liberação de energia tão grande ali, mesmo assim não é possível? Não é possível, tá, gente? Quando a gente traz a física aplicada à série Dark, eles têm aí uma licença poética que traz essa noção de que apenas pela liberação da energia nuclear nós teríamos uma criação de buraco de minhoca. Isso não é verdade, tá bom, gente? Na série, os buracos de minhoca que existem nos locais já discutidos anteriormente, eles servem como passagens. A gente discutiu que buracos de minhoca eles ligam um ponto até o outro e que seria possível que viajemos no futuro passando por eles, caso passemos por eles na velocidade da luz. A série não mostra os personagens atravessando o buraco de minhoca na velocidade da luz. Então, de novo, temos aí uma licença poética. No buraco de minhoca, nós temos aí dois caminhos possíveis que a série nos mostra, né? O caminho da esquerda nos leva para o passado, em 1953, e o caminho da direita nos levaria para o futuro, que seria o 2019. Logo, o presente ali seria o ano de 1986. Tá bom, gente? Então, os buracos de minhoca ali estão ligando dois momentos, dois pontos de tempo, né? O ponto lá em 1953 e o ponto em 2019. E assim, diversos personagens da série atravessam esses buracos de minhoca, né? Você tem o Noah, você tem o Jonan, você tem a Marta, você tem o Yona do futuro, você tem diversos personagens que transitam ali através desses buracos. E uma curiosidade aqui, gente, por que a gente chama isso de buracos de minhoca, né? Porque a ideia é como se tivesse uma minhoca entrando numa maçã, que ela entra por um ponto e consegue sair por outro da maçã por um caminho menor. Então a gente estaria aí dobrando o espaço. Então eu deixo aqui várias coisas para vocês pensarem, né? Singularidade de buraco negro, buraco branco, buraco de minhoca, gravidade, novamente aquela retomada da teoria da relatividade, essa relação com os personagens atravessando esses buracos de minhoca na série. Então fica aí a cargo da imaginação de vocês desenvolverem esses pensamentos. Então chegamos ao final do nosso episódio que discutia aí buracos de minhoca e fiquem atentos, hein? Nos próximos capítulos falaremos sobre multiversos.